Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer um pequeno ensinamento para você que é pai, para você que é mãe, e quero desde antemão deixar claro aqui que ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado a conhecer aquilo que não sabe. Ninguém tem essa obrigação de saber das coisas, porque eu costumo dizer que o ser humano, ele nasce sem saber, e quando ele vai morrer, ele morre sempre deixando de conhecer aquilo que ele nunca teve como oportunidade de saber. Então eu quero pregar aqui para vocês que o Luiz Fernando não está criticando a pessoa que não sabe, porque eu sempre falo que as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. Mas a partir do momento que você escuta uma informação, você passa a conhecer aquilo que você nunca escutou pastor nenhum e instrutor bíblico nenhum explicar. Mas eu quero, pela direção do Espírito Santo, trazer aqui uma explicação baseada na forma como os pais chamam seus filhos, né? E eu gostaria que você atentamente ouvisse aquilo que eu vou expor aqui. Queridos, eu quero dizer o seguinte: eu escuto muitos pais e muitas mães chamar seus filhos de moleques. Vem cá, moleque, vem aqui. Você tá muito rebelde, hein? Vou te dar uns tapas. Que moleque abusado. Que moleque atrevido. Parece o meu irmão quando era mais novo. Eu sempre escuto mães, sempre escuto pais, sempre escuto adultos chamando garotos pequenos ou garotos jovens de moleque. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que havia na terra de Amon um deus que tinha a cabeça de um touro com um chifre e que sob os seus pés havia uma fogueira e os seus braços eram móveis, chamado Deus Moloque, que era o Deus do aborto e o Deus da sacrificação de crianças. Entretanto, durante os cultos, os rituais que eram feitos a Moloque, muitas mulheres grávidas que tinham uma gravidez indesejável, que sentia vontade de abortar os filhos, elas se inscreviam como adoradoras de Moloque e elas tinham que sacrificar as suas vidas, inclusive aquele feto que estava dentro da sua barriga, para que Moloque fizesse elas abortar. Como naquela época não existia medicina, então, através da manifestação diabólica, as mulheres que se entregavam para Moloque, que estavam grávidas, o próprio demônio, que era figurado no Moloque, fazia com que as mulheres abortavam. E os pais que tinham filhos pequenos, que se inscreviam como adoradores natos de Moloque, eles faziam o sacrifício dos seus filhos para este demônio. E o que eles faziam? Pegavam a criança, colocavam sob o braço de Moloque. Como o braço de Moloque era um braço móvel, o peso da criança fazia com que o braço desse deus arriasse até a fogueira e ali as crianças eram consumidas pelo fogo. Esse ritual era um ato de demonstração de fidelidade daqueles que se inscreviam para adorar a esse deus Moloque. Então esse deus Moloque era o deus da sacrificação de crianças e era o deus do aborto. E a palavra de Deus traz algumas referências de reis de Israel que veneravam ao deus Moloque, cujo deus era dos amonitas. Inclusive o rei Acais, né, sacrificou seus filhos para Moloque. Não me recordo
aonde está escrito, só sei que 2 Crônicas capítulo 28 fala de Acais, 2 Crônicas 16 fala de Acais, e Isaías capítulo 7, do versículo 1 ao 13, também fala de Acais, que não confiou em Deus e buscou refúgio a Tiglat-Pileser, né? Essa história você vai ler em 2 Reis capítulo 16 e em 2 Crônicas capítulo 28, me fala a memória. A história mais detalhada está em 2º livro dos Crônicas. Então, esse rei Acais sacrificou seus filhos a Moloque, que era o deus da sacrificação de crianças. E a Bíblia também diz que Salomão, quando tomou posse das 1000 mulheres, entre essas 1000 mulheres, umas delas adoravam ao deus Moloque, elas eram amonitas. Vocês vão ver isso em 1 Reis, capítulo 11, no versículo 7, que Salomão queimou incenso ao deus Queiroz, que era o deus dos Moabitas, como também queimou incenso ao deus dos Amonitas, que era o Moloque, que era o deus da sacrificação de crianças, como também o deus do aborto. Então, o que acontece? Na tradução, a palavra Moloque simboliza moleque na língua portuguesa. Significa, então, que quando um pai ou uma mãe chama o filho de moleque, de uma forma sem querer, está chamando seu filho de Moloque, está chamando seu filho de demônio. E eu digo para vocês uma coisa, eu disse isso no início do vídeo e vou tornar a repetir. Eu sei que muitos chamam garotos, jovens, menino pequeno, ou até mesmo jovens, né, mais marmanjo, mais adulto, de moleque. Eu até sei que é uma questão de desinformação, uma questão de não saber que isso não é uma coisa boa. Eu sei de tudo isso. Como eu tenho dito, ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas muitas das vezes, Satanás aproveita da nossa falta de informação e ele utiliza a falta de informação para querer nos julgar, para querer dizer assim, mas você me invocou quando chamou seu filho assim, assim, assado. Como uma certa feita, um irmão que era presbítero de uma igreja, ele foi abrir a porta da igreja e ele ficou chateado porque a chave não estava abrindo a porta. E ele falou assim, que droga, essa porta não quer abrir. Aí tudo bem, não conseguiu abrir a porta, realizou o culto, ele trabalhava inclusive com culto de libertação, era um homem de Deus, ganhava muita honra para Jesus, mas ele ficou invocado porque a porta não quis abrir. E aí ele chamou a porta de droga. O que aconteceu? Manifestou um demônio na igreja, e quando ele desceu do púlpito para expulsar o demônio em nome de Jesus, o demônio falou na boca da mulher o seguinte, como é que você quer me expulsar? Que quando você estava tentando abrir a porta, você me chamou de droga. Você invocou meu nome na hora de abrir a porta. Você disse assim, que droga, essa porta não abre. O demônio falou dessas palavras. E aí o presbítero, coitado, ficou sem ação. Ele disse assim, capeta, eu sou falho como qualquer ser humano, mas eu não estou em adultério, não estou em fornicação, não estou em prostituição. Tu vai sair do corpo dessa mulher no nome de Jesus, não é no meu nome. Aí o demônio pegou e saiu. Então, para você ver, uma coisa tão boba que aconteceu ali no momento da chateação dele, de não conseguir abrir a porta, o demônio utilizou essa fragilidade desse presbítero para tentar o envergonhar. Então, querido, eu quero dizer para você que é cristão, não fica chamando teu filho de moleque, não chama teu filho de moleque, porque, na verdade, você está chamando teu filho de demônio sem saber que isso é um significado de um demônio. Estou deixando claro essas coisas porque eu não vejo pastor nenhum falar isso, eu não vejo instrutor bíblico nenhum falar isso, não vejo ninguém no Facebook ter a coragem de botar a cara a tapa e explicar certas coisas que são importantes ser explicado, né? Eu entendo que cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, cada um tem uma visão, mas eu não vejo ninguém no Facebook explicar nada que está na palavra de Deus. Até os itenzinhos, que por menor que sejam, eu não vejo ninguém explicar na palavra de Deus em rede social.
Mas Deus me chamou para isso e eu estou aqui para te explicar. Não chame teu filho de moleque. Não chama sua filha de boneca. Chama o seu filho pelo nome. Se é João, chama de João. Se é Joaquim, chama de Joaquim. Se é Camila, chama de Camila. Se é Bárbara, chama de Bárbara. Não chama seu filho de moleque nem de boneca, porque você está, de uma forma indireta, chamando teu filho de demônio. Então, essa é a explicação que eu deixo aqui e acredito eu que vocês entenderam a minha colocação. Não estou aqui criticando ninguém, não estou aqui julgando ninguém, porque afinal de contas, eu disse no início do vídeo, ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas depois dessa informação que eu estou passando aqui, você só vai chamar seu filho de moleque se você quiser, porque a informação já foi repassada e creio eu que essa informação está falando a cada coração nesta noite, seja de cristão ou seja não cristão. Não chama seu filho de moleque, não amaldiçoa o seu filho, porque o seu filho nasceu para ser bênção, seu filho nasceu com um projeto de Deus para ser um missionário, para ser uma missionária, para ser um pastor, para ser um pregador, para ser uma dirigente de mesa de oração. O seu filho veio ao mundo para ser uma bênção. Então não transforme aquilo que é bênção em maldição. Nunca chame aquilo que é bênção de maldição. Mas trate seu filho bem, chama ele pelo nome, abraça, beija, diz que você ama, mesmo que ele seja rebelde, mesmo que ele seja teimoso, mas abrace, diz que você ama, porque ele veio ao mundo para trazer bênçãos para a sua vida, bênçãos para a sua família e bênçãos para a sociedade. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.